Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 4 para 7 dias de jejum e oração. E o nosso tema para essa semana especial de propósito que estamos é a dependência que nos leva à presença manifesta. E hoje, o quarto dia, o nosso tema é os dons são dele. Lembre-se, nós estamos aqui trabalhando com um versículo central, dizendo assim, de Romanos, que Paulo diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando recebemos, reconhecemos o nosso propósito para realizá-lo, primeiro somos chamados. A inspiração vem de Deus, Deus nos criou para isso, então Deus nos chama e também Deus nos capacita. Nós vimos ontem que Deus coloca sobre nós uma unção. Mas há uma ferramenta poderosa que Deus coloca em nossas vidas, que nos ajuda a realizar. Quando Deus nos cria, Ele coloca isso sobre nós. E quando temos um encontro com Jesus, isso é ativado. O poder do Espírito Santo ativa em nós os dons espirituais, que são ferramentas para realizar a obra de Deus. Então, irmãos, os dons que você carrega, talvez o pastor não tenha nenhum dom. A Bíblia diz que todos aqueles que pertencem a Cristo têm pelo menos um dom espiritual. Talvez você não saiba, talvez até não tenha usado. Às vezes até usando não sabe que é um dom, tá? Não dá para explicar tudo aqui, porque o devocional é muito rápido, mas eu quero que você entenda, todos têm dons. Então o dom que você carrega não é um troféu pessoal. O que isso quer dizer? O dom não é para ostentação. Não é para você dizer eu sou melhor do que você, eu tenho dom para isso e eu sou melhor do que você. Não. Primeiro que todos têm dons. E quem escolhe não é você. A Bíblia diz que Deus dá o dom que Ele quer para quem Ele quer. A intensidade do dom é Deus quem dá. A manifestação, a maneira, a diversidade, como Deus vai usar as pessoas, tudo vem de Deus. Nós falamos aqui, tudo vem de Deus. Então não é mérito seu, não é meu mérito. Qual é a nossa parte então, pastor? É se disponibilizar. É isso que Deus quer. Que a gente continue na dependência dEle. Então, os dons foram dados. E a palavra dom quer dizer presente. Então não é por merecimento, é um presente que Deus coloca em nós. O que é um dom, pastor? Dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para realizarmos alguma obra para o reino de Deus com excelência. E essa obra visa sempre o bem do próximo. Tá? Seja o irmão na igreja, alguém da igreja, ou seja fora da igreja, o dom não é para você, está em você, mas não é para o seu benefício, para o benefício de outras pessoas. Vamos ver um texto bíblico para a gente entender isso melhor? 1 Coríntios 12, versículos 4 e 5 diz assim: ora, há diversidade de dons, quer dizer, há muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer, o fulano tem o dom tal, o fulano tem tal. Tudo é o Espírito Santo. Você não é melhor do que eu, não sou melhor do que você. O mesmo Espírito Santo que está em você está em mim também, com dons diferentes, tá? E há diversidade de ministérios. A maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus age, às vezes dentro do mesmo dom, é dele. Ele age de formas diferentes. Alguém tem um dom, por exemplo, de ensinar. Ensinar é um dom de Deus. Mas alguém ensina para criança, alguém ensina para adulto, alguém ensina música, tá? Alguém ensina a palavra de Deus, alguém tem um dom de ser um professor fora da igreja. E ali estabelecer o reino independente, é um dom de ensino. E a diversidade, a maneira como Deus trabalha, os ministérios são diferentes. Mas diz assim, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade, o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há manifestações diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Não se esqueça disso. Pulando um verso aqui, para o 1 Coríntios 12, 7, diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus não dá dom para dar. Eu queria tanto aquele dom, para quê? Eu queria ter, eu acho legal. Esquece. Primeiro não é você que escolhe o dom, tá? A Bíblia diz que Deus escolhe o dom que Ele dá, tá? E Ele pode ativar, às vezes você tem dom dentro de você que você nunca ativou, nunca buscou para que ele seja ativado, mas ele já está em você e Deus vai entregando cada vez mais conforme você vai se desenvolvendo, tá? Então, irmãos, é importante que você entenda, o dom é dado para uma utilidade. Para o que for útil. Quer dizer, não é para ostentação.
Não é para mostrar para os outros eu tenho dom, eu sou melhor do que você. Dom não é troféu, dom não é medalha, dom não é para ficar se exibindo. O dom é para o que for útil, para servir as pessoas. Se você tem o dom de ensinar, o que você deve fazer então? Ensinar. Se você tem o dom da misericórdia, ajude as pessoas, cuide das pessoas. Se você tem o dom de profetizar, que esse dom de profetizar não é revelação, tá? O dom de profetizar é falar a palavra. Então fale. Paulo fala, se você tem o dom de liderar, então lidere, respeitando as pessoas. Você vai ler isso em Romanos 12, 1 Coríntios 12. E a gente tem alguma explicação sobre liderança no nível mais alto em Efésios 4, versículos 11 em diante. Então os dons foram dados para o que for útil. Quando você entende isso, para de buscar reconhecimento e começa a buscar a presença. Não vem de você, vem de Deus. Você nasceu e Deus vai te capacitar. As ferramentas do Espírito Santo são os dons. Você foi criado para fazer algo de útil nessa vida. De que abençoe pessoas. E Deus te deu capacitação acima do normal. Você é diferente de outra pessoa. Outra pessoa é diferente de você. Ele é bom em outra coisa. E você é bom em outra área. Isso cria também, sabe o quê? Uma dependência. Como assim? Dependência uns dos outros. Eu já vi muitas vezes pessoas dizendo assim, eu tenho todos os dons. Irmãos, me perdoem, mas eu não acredito nisso. Porque a Bíblia fala que, Paulo fala, se um for orelha, qual o sentido do outro ser nariz? Um é nariz, outro é olho, outro é pé, outro é mão? Não. Um corpo tem várias partes diferentes. Nenhuma parte do corpo é todo o corpo. Não há sentido para isso. Isso gera também o quê? Uma dependência uns dos outros. Eu tenho esse dom, eu abençoo a sua vida, mas você tem um outro dom diferente, com o dom que você tem, você me abençoa. Por isso que temos que conviver, temos que estar em união, temos que congregar, não dá para ser crente desigrejado. Os dons se manifestam no meio do povo, fora da igreja também, mas é sempre em relacionamento, sempre em proximidade, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, apoiando uns aos outros, suportando uns aos outros. É assim que nos ensina a palavra e Deus nos capacita através dos dons espirituais para cumprirmos o nosso propósito. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos reconhecer que os dons que recebemos vêm do Senhor. Sim, são fruto do poder do Teu Espírito em nós. E sabemos que não fomos nós quem escolhemos esse dom. Que quando o Senhor sonhou com cada um de nós, conforme nós já aprendemos nos dias anteriores, quando o Senhor formou Jeremias, o Senhor falou, eu te dei por profeta. Assim também, quando o Senhor sonhou com cada um de nós, mesmo quando nós não existíamos ainda, o Senhor nos estabeleceu para algo. E o Senhor nos aproximou, fez um chamado para nós. E deu unção, o poder do Teu Espírito Santo está em nós. E nos deu dons, capacitações para realizar essa obra com excelência. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos chama para fazer algo e não nos capacita. Não é da Tua natureza, Senhor. Quando o Senhor nos chama para algo, o Senhor nos dá condições de realizar esta obra. E lhe agradecemos pelos dons que temos. E lhe pedimos perdão, porque muitas vezes queremos usar os dons para o nosso próprio benefício ou para reconhecimento de uma forma orgulhosa. Nos perdoe, Senhor. Que os nossos dons que recebemos do Senhor, possamos usá-los para o bem dos nossos irmãos, para o bem do próximo que está fora da igreja. E para a Tua honra e para a Tua glória nós lhe pedimos, Pai. Que sejamos instrumentos poderosos em Tuas mãos para abençoar aos outros. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, um abraço e amanhã nosso quinto devocional com a permissão de Deus.